Muito, muito. Eu fui. Bom, eu vou contar um pouquinho dessa história agora. Eu vou colocar os pontos altos aqui, que é o que deixa de exemplo pra galera, né? Obviamente, tendo sido o melhor em tudo que eu fiz, e por que eu tenho esse mantra, essa coisa de seja o melhor? Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam, vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar, vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente, tá? Então aí, pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, faz na carreira empreendedora, não importa o que você faça, o prêmio vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem, tá? Bom, primeiro desafio. Eu monto 17 escolas próprias, de 91 a 94, eu monto 17, todas com alavancagem bancária. O que é alavancagem bancária? Financiamento, leasing. Tá? Eu aluguei os computadores, que é um contrato de leasing em dólar. Tá? Olha o risco que eu estava tomando e nem sabia que poderia ter um aumento do dólar maluco, como houve agora de 3 para 5 e pouco. Ah, sim. Então, na época eu tive esse problema. Bom, financiei todos os computadores, 17 próprias, estava alavancado até o pescoço, estava com dívida até o pescoço. Porém, tinha 20 mil alunos. Já nos primeiros 3 anos, 20 mil alunos, é aluno que não acaba mais. Sim, pô. 20 mil alunos, escolas todas com 1.500 alunos cada uma. 20 mil alunos já dava lucro, pagava todos os financiamentos, pagava os aluguéis, a conta fechava. Eu já tinha comprado uma BMW 325i e tal. Tava me achando já tipo assim, o rei da escola de informática. Mas era mesmo, pô. Sem dúvida alguma. Fiz um grande feito. E tudo financiado. Eu fundei a Microlins com a minha rescisão da empresa Sermaco que eu peguei, cara. Tipo, hoje, assim, 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá. Não dava para comprar 2 computadores, tá? Não dava. Foi tudo financiado. Bom, onde vai dar isso? Em 94 veio um cara chamado Plano Real. Plano Real. O Plano Real fez o seguinte. Tablita, congelamento nos preços. Tablita de deflação nos preços. Então a mensalidade, só para a galera que está ouvindo entender, que estava R$200, o mês seguinte caía para 195, o outro mês caía para 190, ia baixando o valor da mensalidade dos alunos. Só que as prestações do lease dos computadores subia desproporcionalmente, porque o dólar disparou. O dólar foi a 2, 3, 4, chegou a 4, 5, 4,40, se eu não me engano. Porque teve o câmbio flutuante. Então, as minhas prestações aumentaram 3, 4 vezes mais, não tinha receita que pagasse aquilo. O Semenzato, em 94, terceiro ano como empreendedor, com 25 anos de idade, quebrou literalmente, não sobrou nada. Protesto, execução, busca apreensão de computadores, tudo que vocês pensarem. Caralho. Bom, o que fazer? Dessa parte eu não sabia. Lembra que eu não tinha franquia. Eu era própria. 17 escolas próprias. Quem eu encontro? Lembra aquele cliente chato que eu contei agora há pouco da copiadora, o seu Valmir? O seu Valmir olha para mim, eu falo para ele, seu Valmir, a situação tá crítica, eu estou falido, não tenho, minha receita não paga a despesa, estou com o salário atrasado dos professores, aluguéis já indo para o 3º mês de atraso, eu acho que eu vou ter que pedir falência, eu estou falido, eu não sei o que fazer. Ele falou, por que você não faz franquia? Eu falei, o que é franquia, seu Valmir? Franquia é o ato de você licenciar uma marca para um terceiro, ele toca a operação e você recebe um royalty, você recebe um percentual do uso da marca, do seu negócio. Eu falei, me conta melhor. Bom, vai lá para o meu escritório 15 horas, 16 horas, sei lá, e fui lá para o escritório dele, ele começou a me explicar, já chamou um advogado, especialista em franchise de São Paulo, né, que já desenhou todo o modelo. Em 60 dias eu transformei 17 escolas próprias Microlins em 17 franquias. E a partir daí devolvi todos os computadores para os bancos, né? Não tinha o que fazer, foi leiloado. E aí fica aquele monte de dívida para você pagar por 5 anos, né? Você tem que trabalhar igual um louco, 5 anos para pagar porque arremata o bem num leilão por um valor vil, fica a diferença da dívida que você tomou no banco lá enorme. Eu fiquei 5 anos pagando isso, tá? Você lembra o tamanho da dívida, não? Cara, traduzindo a hoje... sei lá, uns 5 milhões de reais. Puta pra que quem pariu. tava começando, era muito dinheiro. 25 anos? Na época, era dívida assim, pro resto da vida. Pode crer. Mas só que é o seguinte,
A transformação de 17 escolas próprias em 17 franquias, cara, foi tão bem sucedida. E aí entrou a minha arte de o melhor vendedor de franquias do mundo. Porque, cara, com 17... Tu é o rei das franquias. Você entendeu, cara? Com 25 anos de idade, eu vendi, cara, 17 franquias em 60 dias e um poder de convencimento. Porque também não precisava muito, porque o negócio escola era muito lucrativo. O cara com 1.500 alunos, ele colocava os computadores novos à vista. Aí eu peguei um processo de demissão voluntária do Banespa na época e peguei já de largada uns 10 gerentes que se aposentou e pegou o dinheiro de aposentadoria do Banespa e já montou Promissão, Lins, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto. Peguei de outros bancos também e já rapidamente eu transformei. No estalar de dedos, um ano depois eu já era 40, 50 franquias. Eu saía segunda-feira como um caixeiro viajante com minha pastinha, lembro como se fosse hoje, e voltava com ela cheia de cheques. Chegava sexta-feira, reunia com a minha mulher, que fazia o financeiro, e falava, bom, agora, ó, segunda-feira você vai trocar esses cheques aqui lá na Factor tal, Factor, agiota, né? Porque o crédito no banco não existia, então vai lá, e tinha aquelas pessoas que confiavam e que me antecipavam o valor. Chegava lá, ela fazia toda a antecipação do dinheiro, segunda-feira saía pagando. Falei, ó, segunda-feira você vai pagar esse, pagar esse, pagar esse, pagar esse. Chama fulano e diz que não vai ter essa semana, mas que a semana que vem o dele tá reservado e tal. Cara, e assim foram 5 anos da nossa vida. 99, eu já possuía mais de 100 franquias, 99. E aí eu olho para tudo aquilo e falo, o Lins ficou pequeno. Porque eu queria levar a Microlins, eu já estava invadindo todo o interior de São Paulo, eu queria ela no Brasil inteiro. Então eu mudei para São José do Rio Preto, saí de Lins, vendi a minha casa por um valor vil, para não dizer por quase nada, e cheguei em São José do Rio Preto em 99 e fomos morar de aluguel num apartamento no edifício Harley, em São José do Rio Preto, que eu lembro como se fosse hoje. Tá? Isso em 99. Era da hora o prédio, pelo menos? Não, um prédio muito bom, muito legal, né? Assim... A vida, eu tava quebrado, mas, cara, eu já tinha 100 franquias, então assim... Né, você tinha uma renda mensal... Mas o que eu fiz? 94, é importante contar esses detalhes pra galera entender que pra tudo tem solução. O Semenzato não estava mais habilitado, porque ele quebrou, não tinha nome, não tinha nada. Meu pai se chamava José Pereira Semenzato. Então o que eu fiz? A Microlins, toda a franqueadora nova foi constituída no nome do meu pai e da minha mãe. E o Semenzato se torna um diretor-presidente com carteira assinada, porque qualquer dinheiro que passasse na minha conta naquele período de endividamento, ele ia ser penhorado, ele ia ser capturado da conta bancária. Você não ia conseguir investir. Não ia, a vida parou. Então, eu fui... Ao mesmo tempo, eu fui sincronizando um pouco para o novo, para a inovação, e um pouco para o passado. Um pouco para a inovação, um pouco para o passado. E fui pagando todos os credores, inclusive os bancos, mas da forma que eu não matasse o meu negócio. Eu equilibrei eu fiz um equilíbrio aí. Cara, 99, 2000, eu mudo para São José do Rio Preto e a minha vida se transforma de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu fui tão bem recebido na cidade de São José do Rio Preto, que as coisas começaram a acontecer, cara. As coisas começaram a fluir. 2001, eu tomo a decisão que mudaria a minha vida para sempre. Olha só, na vida a gente tem marcos divisores, que é aquele momento que você precisa tomar uma decisão, por mais doída que ela seja. E naquele momento, 2001, eu tinha um sócio, que era um ex-gerente de banco em São José do Rio Preto, que tinha 30% da empresa, mas que eu respeitava. Eu tinha 70%, mas eu sempre respeitei o sócio minoritário. Isso para mim é indiferente. E ele era ex-gerente de banco, então ele era um sócio que eu chamaria ajuizado. E aí eu venho para São Paulo para assinar um contrato com o Netinho de Paula na TV Record, que estava inaugurando o programa Um Dia de Princesa, aos domingos à tarde, tá? E aí eu sento com o Netinho fala, cara, você tem que fechar comigo esse patrocínio, trazer a Microlins para cá, nós vamos explodir essa Microlins no Brasil inteiro. Essa Microlins é a salvação do povo da periferia, cara. Essa aqui é a faculdade do pobre, Semenzato. Eu falei, pois é, Netinho, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar, porque é muito caro, minha rede está pequena. Traduzindo para hoje, era uma fatura de R$500 mil por mês, tá? É como se eu comprasse um patrocínio aqui no Flow de R$500 mil por mês, só que o meu faturamento, eu não tinha esse caixa, eu não tinha essa perspectiva, né? Mas eu tinha uma Mercedes nessa época. Tinha trocado a BMW já por uma Mercedes. Que valia 400 mil, 500 mil.
Eu cheguei na empresa já meio que articulado na minha cabeça, né? Falei, sócio, o futuro da Microlins, o futuro da nossa empresa está em irmos para a televisão brasileira e explodir esse negócio no Brasil inteiro, porque Microlins é a solução de norte a sul do Brasil. Nós temos que qualificar os jovens da periferia para eles conseguirem o primeiro emprego, para dar o primeiro empurrão na vida profissional deles. Ele olhou e falou assim, a frase que eu não vou me esquecer nunca. Eu não assino, em hipótese alguma. Essa é uma parada indigesta. Bom. Por que ele achava isso? Porque é o seguinte, o risco que nós íamos tomar com essa prestação mensal era maior do que 3, 4 vezes a capacidade de geração de caixa nossa por mês. Entendeu? Então era um risco muito alto, que poderia, ir à falência de novo. Saquei. Só que o Semenzato chegou em casa e foi dormir desapontado, cara. Totalmente, assim, derrotado, né? Porque eu tinha certeza que tomar aquela atitude ousada naquele momento ia mudar a minha vida para sempre. Simples assim. Eu cheguei, acordei de manhã, cara. Já veio aquele insight na hora do banho, assim, ó. Você vai fazer isso. Chega lá, assina esse negócio sozinho e fala pro seu sócio, em respeito a ele, que se porventura, daqui 45 dias, porque a televisão é sempre 15 dias fora o mês, se daqui a 45 dias a empresa não tiver no caixa os 500 mil para pagar a fatura, eu vendo minha Mercedes e pago a primeira fatura e a gente encerra essa conversa. Simples assim, cara. Cheguei na empresa, olhei pro meu sócio, com todo o respeito que eu sempre tive, ele servia para ser meu pai em termos de idade. Entendi. E falei, olha, essa é a parada aqui, eu quero assinar essa fatura aqui, assino sozinho, você não precisa assinar não, fique tranquilo. E no dia que vencer isso aqui, se eu não tiver dinheiro, o meu carro vai estar à disposição pra gente quitar isso. Bom, o problema é teu. Fui embora. 15, 20 dias depois, a fila de investidores no Brasil inteiro querendo comprar Microlins, cara, explodiu. Eu adesivei o helicóptero aqui, eu botava o Zezé de Camargo, cara, pra voar com as princesas aqui em São Paulo. Hoje é meu amigo, querido e tal. Que maneiro. Meu, explodiu. Nunca mais eu saí da televisão. Nunca mais eu parei de investir. Hoje eu tenho 7 ou 8 garotos propagandas, os mais caros do Brasil. Que vai de Rodrigo Faro, Ana Maria Braga, Cantor Leonardo. Cara, sim, tá faltando tô esquecendo aí... Tô esquecendo mais uns 4, 5 aí. Esse é o problema de começar a falar os nomes. Mas olha, é o perigo. Mas olha, o Ratinho, né, que tá com a gente no Odonto Company legal. desde 2011. Então, 10 anos já como garoto propaganda. Massa. O Ratinho. Massa. Grupo Massa. Olha só. Resumo da história, que eu acho que a gente tem que dar um salto agora aqui pra galera poder realmente entender, né, onde vai dar essa história, né. Em 2010, a Microlins possuía 750 escolas em todo o Brasil, a maior rede de ensino profissionalizante de informática do mundo. Tá? Tudo física. 500 mil alunos. É 500 mil alunos ativos. Caralho. Assim, um sucesso, 300 e poucos milhões de faturamento por ano, sellout. Caralho, você vendas. deve ser responsável de formar grande parte do mercado de trabalho em programação. Foram mais de 4 ou 5 milhões de jovens colocados para trabalhar no mercado de trabalho. Com linguagem de programação, informática e os cursos profissionalizantes. Porque eu ensinava contabilidade, departamento pessoal, eu ensinava profissão de vendas, formei instaladores de linhas e aparelhos de telefone, eu formei petróleo e gás no Nordeste, em Recife, cara. Você não tem ideia do que nós colocamos de profissões para trabalhar no mercado. Bom, deixa eu te pausa fazer uma na pergunta primeira. rápida, Semenzato. Vai Como lá. é que tu conseguia gerenciar todas essas microlins no sentido de manter um padrão de qualidade? Tu tinha uns gerentes regionais? Como é que era? Sim, sim. Nós sempre fomos. Primeiro que quando você tem um modelo de franquia, você tem um dono em cada loja, ou um dono com 5 em volta dele e tal. Ele cuida da loja, ele cuida da escola, ele cuida da franquia, né? E nós tínhamos um time de aproximadamente 30, 40 consultores com regionais. Eram 5 regionais no Brasil. Uma norte, centro-oeste, sul, sudeste. Então a gente dividia bem isso. E suporte constante. Lembrando que como eu vim da informática, eu sempre tive a tecnologia como aliada. Né? Os sistemas de tecnologia, sistemas informatizados para poder facilitar os controles, etc. Então a gente sempre primou por isso, desenvolvendo e evoluindo softwares para poder realmente, né, a casa aqui do Ferreiro não podia ser de pau, né? Então, Porque geralmente né? Normalmente mas eu consegui realmente, sabe, manter um sistema sempre interno fudido. Exatamente, para poder ter controles, né? Certificação do aluno, por exemplo,
era numerada, tinha o papel do certificado, ele tinha segurança, porque o franqueado não podia, né? E a certificação era 100% por nós na matriz. Então não adiantava, se o aluno não estudou na Microlins, ele não ia ter o certificado dele registrado no nosso portal, que é como se fosse o histórico da vida dele, o histórico escolar da vida dele, né? Então eu fiz realmente, mas o melhor da Microlins, o melhor que foi a fórmula do sucesso. Eu criei um portal de encaminhamento ao mercado de trabalho. Então o aluno, quando chegava no primeiro mês de aula, ele já recebia um carimbo no passaporte, chamava Passaporte para o Emprego. E eu já carimbava, você está a um passo do seu primeiro emprego. Segundo mês de curso, eu mandava ele fazer entrevista já tipo no Flow, em várias empresas, para ele ser contratado. Ao participar da entrevista, carimbo no passaporte dele. Você está a um passo de ser contratado. Então, cada não que ele recebia do mercado nas entrevistas, ele sabia que estava mais próximo do sim. Cara, isso foi transformacional. Você cria uma forma dele lidar melhor com a rejeição, né? E ele tá todo dia com a cenourinha, né? Dizendo, pô, tá perto, entendeu? Sim. Pô, eu estou quase pronto. Bati na trave dessa vez, mas na próxima eu vou. Como que você tinha essa abertura com as empresas? Eu conectava no portal, gratuitamente, eu fornecia mão de obra para as empresas, então eu cadastrava todas as empresas do Brasil inteiro no portal. Entendeu. Os franqueados faziam localmente. Então o franqueado de São José do Rio Preto cadastrava todo mundo. O franqueado de Ribeirão cadastrava todas as empresas lá. E ia fazendo esses convênios com as empresas e mandando mão de obra gratuita. Pô, cara, isso foi uma explosão, foi um sucesso assim. Isso é uma sacada foda. Não, a gente era... Cara, eu sempre fui muito inovador.